Boa tarde a todos. Bem-vindos aqui a mais um evento aqui no nosso Convento do Carmo. Hoje é minha felicidade e prazer estar aqui abrindo esse seminário, né? O papel do judiciário nos litígios envolvendo concorrência desleal e atos de aproveitamento, que antecede o lançamento do livro do nosso colega, meu amigo Antônio Murta, que vai ser logo sequenciando aqui esse seminário, haverá o lançamento do livro dele, né? E convido aqui, ele será o palestrante desse evento, e convido, então, o Dr. Murta a tomar seu assento na mesa, por favor. E também convido e cumprimento nossas debatedoras, convidadas aqui, a doutora Márcia Maria Nunes de Barros, juíza do TRT da 2ª Região, e a doutora Caroline Somerson Tock, também juíza do TRT 2ª Região, que participarão do seminário como debatedoras. Eu estou aqui representando o Renan não teve um evento externo, não pôde estar aqui presente hoje, mas pediu para dar os cumprimentos também, um abraço. Queria estar presente no evento de muita importância, né? Um tema muito relevante, principalmente no âmbito da reforma do Código Civil, enfim, tudo que está sendo discutido. Então, bem-vindo de novo, bem-vindo a todos. Vamos iniciar aqui o nosso seminário. Eu convido aqui o procurador assistente do Sejur, meu amigo Dr. Rodrigo Távora, para iniciar aqui o nosso painel. Boa tarde a todos. Obrigado, Joaquim, subprocurador-geral do Estado, representando a Casa. Hoje é um dia de festa aqui na Casa. Nós temos algumas figuras muito queridas na Procuradoria, e o Murta, indiscutivelmente, é uma dessas figuras, não só pela sua capacidade, pela sua competência profissional, tanto no direito privado como no direito público, como pela pessoa que ele representa, uma figura muito carismática, e com certeza nós teremos aqui um debate de elevado nível. Nós temos um seminário que tem uma conexão direta com o livro que o Murta lançará logo após, que o tema do seminário é o papel do judiciário nos litígios envolvendo concorrência desleal e atos de aproveitamento. O Murta vai ser o palestrante principal, e eu lerei aqui rapidamente um mini currículo do Murta. Todos já conhecem em grande parte a sua trajetória, mas o Murta é bacharel em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ele é pós-graduado em Direito da Propriedade Intelectual pela Queen Mary and Westfield College, Universidade de Londres. É mestre e doutorando pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, membro do Unfair Competition Committee da International Trademark Association, membro do Conselho Diretor da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, e a sua dissertação de mestrado ela foi aprovada com grau máximo, tornando-se o autor vencedor do prêmio Professor José de Oliveira Ascensão, concedido pela Associação Portuguesa de Direito Intelectual. Esse trabalho, inclusive, ele resultou no livro que vai ser lançado logo após o evento. E temos também a grata participação de duas ilustres palestrantes que foram escolhidas pelo palestrante em função da sua notória expertise no tema de concorrência, que são as duas magistradas, Caroline Tock e Márcia Maria Nunes de Barros. Eu lerei aqui rapidamente uma mini biografia, um mini currículo das duas magistradas. A Caroline Tock é juíza federal no Rio de Janeiro, com experiência em vara, com especialização em propriedade intelectual, é mestre em Direito Público pela UERJ, doutorando em Direito Civil na USP, é Visiting Scholar na Columbia Law School, em Nova York, e no Instituto Max Planck, em Munique, e autora do livro Lei da Propriedade Industrial Interpretada. E a doutora Márcia Maria Nunes de Barros é juíza federal titular da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro,
vara especializada em matéria previdenciária e propriedade intelectual, coordenadora da Comissão de Direito de Propriedade Intelectual da Escola da Magistratura Regional Federal da 2ª Região. Com isso, feitas as apresentações, eu passo a palavra para o nosso ilustre palestrante, Murta, desejando que os debates de hoje sejam extremamente proveitosos. Muito obrigado pela presença de todos. Rodrigo, muito obrigado pela apresentação. Joaquim, ilustre subprocurador-geral. Eu gostaria de, antes de iniciar a apresentação do tema, fazer aqui alguns esclarecimentos, alguns agradecimentos. O primeiro deles é de que esse trabalho contou com o apoio dessa instituição, da Procuradoria-Geral do Estado, que me concedeu uma licença de estudos, né, que eu procurei aproveitar da melhor forma possível. Eu acho que a Procuradoria é uma entidade que privilegia o estudo, que privilegia o conhecimento, acima de tudo, né? Valores fundamentais nessa instituição. Nessa casa nós temos figuras ilustres, das mais diversas em áreas específicas, representando, né, o Estado da melhor maneira possível e com uma representatividade para o país muito grande no cenário jurídico. Então, acho que eu faço o meu agradecimento aqui, na pessoa do Procurador-Geral e dos Procuradores-Gerais que o antecederam, e do Centro de Estudos da Procuradoria do Estado, que também concedeu essa licença e também agora propiciou esse evento, dando todo o apoio e tornando possível essa apresentação e esse lançamento do livro. Eu acho fundamental esse registro, porque esse trabalho contou decisivamente com o apoio da Procuradoria. Eu queria destacar que esse tema é um tema muito vasto, né? A concorrência desleal é um tema amplo, e eu vou procurar aqui fazer, dentro desse tema, um recorte para tratar dos atos de aproveitamento e, especificamente, dar um detalhamento sobre a concorrência parasitária e o seu respectivo tratamento. Tá? Vou deixar só de pegar o meu controle. Isso aqui, eu acho que eu... Muito bem. Antes da gente entrar na questão dos atos de aproveitamento, o tema da concorrência desleal ele é um tema fascinante, porque ele envolve uma interpretação de determinados conceitos e ele não apresenta uniformidade de tratamento no âmbito internacional. A gente vai ver que há um tratamento diverso em relação a vários países. Eu aglutinei em 3 sistemas que regulam a concorrência desleal. Mas, fundamentalmente, há uma discussão essencial e básica na concorrência desleal, que é esse contraponto entre a liberdade econômica e os excessos na concorrência. É aí que se funda onde se encontram as regras repressivas de atos de concorrência desleal. E aí temos aí 2 teorias. Uma teoria de conteúdo econômico, que privilegia a liberdade de concorrência, a liberdade de imitação, entendendo que isto é fundamental para o mercado, benéfico para os consumidores e que, portanto, esse princípio deve ser levado ao máximo e só sendo restringido para coibir atos de deslealdade em casos muito específicos. E uma outra teoria que está fundada no princípio ético, no princípio da boa-fé. Então, esse é o sistema a qual o Brasil está presente, né? E a base da concorrência desleal está na aplicação desse princípio, da contrariedade às normas e usos honestos em qualquer atividade. Sempre que houver uma contrariedade, sempre que houver
uma violação da boa-fé e da ética empresarial, nós teremos a aplicação das normas de concorrência desleal, né? É um conceito aberto, vejam que se trata de qualquer ramo de atividade, né? Então, o padrão ético que é fundamental para a aplicação das normas de concorrência desleal, tá? Essa disposição, atos contrários às normas e usos honestos, a gente vai ver que ela está presente na Convenção da União de Paris, que é o tratado internacional que dispõe sobre os princípios fundamentais da propriedade industrial. E lá nós temos essa disposição. Essa disposição ela foi introduzida nas legislações nacionais de diversos países, mas não na nossa, né? Então, não há uma disposição que reproduza esse princípio no sistema jurídico brasileiro. Nós temos vários dispositivos que, conjugados, são interpretados para a observância desse princípio e dessa norma. É óbvio que essa norma é lei interna e que é aplicada diretamente, não há nenhuma dúvida quanto ao seu caráter de aplicação imediata, né? A diversidade também de entendimento sobre concorrência desleal está bem nítida também quando tivemos as discussões e a aprovação do Tratado do TRIPS. Ele é silente em relação à concorrência desleal. O principal tratado que estabelece os princípios básicos que vão ser observados nas legislações de todos os países, ele não trata da concorrência desleal, só da proteção de informações confidenciais. Isso tem uma razão, né? Isso tem uma razão. A razão para isso é que, em todas as revisões desse tratado, o Reino Unido sempre se opôs, foi um fiel opositor à introdução de qualquer norma sobre concorrência desleal. Por quê? Porque o sistema britânico entende que o princípio da liberdade de concorrência deve prevalecer. E só em situações muito estreitas, como nós vamos ver mais à frente, é que esse princípio cede espaço. Então, isso é um ponto importante. No âmbito do direito brasileiro, a concorrência desleal está disposta através de algumas normas, né? Seja na Lei de Propriedade Industrial, no Código Civil, como um ato ilícito, né? E também preconizando também o princípio da liberdade de concorrência, que também vai ser examinado conjuntamente. Mas nós temos um problema na legislação brasileira, que é o artigo da Lei de Propriedade Industrial trata a concorrência desleal como crime. E isso é algo que já deveria ser revisto. Por quê? Porque nenhuma legislação trata mais a concorrência desleal como uma modalidade penal, né? Ou seja, Portugal já não trata a concorrência desleal como crime desde 2003, quando foi a aprovação do Código de 2003. E hoje trata, na revisão de 2018, a concorrência desleal como uma contraordenação. O que seria uma contraordenação? É algo que está entre o ilícito civil e o ilícito penal. Então, a violação às normas de concorrência desleal no regime jurídico português acarreta a imposição de penas, de multas, né? Ou como eles chamam de coimas, né? Então, não é algo intermediário nesse sentido. E nós ainda estamos com o tratamento da concorrência desleal como crime, mas que, na prática, o dispositivo ele é invocado não para ações penais, mas sim como base para ilícitos civis, né? Então, quando ocorre um ato de concorrência desleal entre agentes econômicos, o artigo 195 é invocado, né? Mas a finalidade dele acaba sendo, né, deturpada, porque não é a função dele, ele tipifica como crime. Mas, por várias razões, nós não temos ações penais por conta de violação de concorrência desleal, seja porque é difícil a sua execuibilidade, seja porque a pena é muito reduzida, por várias razões. Então, a concorrência desleal ela é um ilícito civil e é punido como um ato ilícito. Tá? Então, eu entendo, e vou falar disso mais à frente, que caberia na legislação brasileira uma alteração, né, para dar à concorrência desleal um tratamento
diverso do que hoje ela tem, pelo menos tendo uma norma que reproduz o princípio que está exposto no Tratado Internacional, que é o artigo 10.2. Isso já ajudaria você ter uma norma tratando da regra do que eu chamaria de cláusula geral. Muitos países têm a cláusula geral, né? Ou seja, Alemanha, França, Suíça, Alemanha, Espanha, Suíça, Portugal. Então, a cláusula geral é um norte para definir o princípio geral em relação aos atos desleais, né? Nós não temos isso. Acho que fica aqui uma sugestão que nós vamos depois discutir mais à frente. Mas a concorrência desleal ela é tratada no âmbito da lei de propriedade industrial. Mas a concorrência desleal, muitas vezes, não está submetida aos direitos privativos. O que a lei de propriedade industrial trata? Ela trata da proteção de direitos industriais, de marcas, de patente, de indicações geográficas. Então, não necessariamente existia uma concepção que a concorrência desleal seria um princípio para garantir esses direitos, né? Seria a base de sustentação desses direitos. Tanto isso é verdade que no artigo 2º nós temos lá a repressão à concorrência desleal como um princípio. A razão disso é de que a concorrência desleal garantiria a eficácia desses direitos. Mas isso se revela um conceito antigo. A concorrência desleal ela ganhou nas legislações internacionais uma autonomia de tratamento, uma autonomia de tratamento legislativo. Nós temos vários países que têm a concorrência desleal como uma lei própria, uma lei autônoma, né? E não intrincada com direitos industriais, né? Até porque nós vamos ver que existem hipóteses de atos de deslealdade que não estão em conexão com direitos industriais, né? E vamos ter alguns exemplos nesse sentido, né? Então, a entender essa interseção entre os direitos privativos e a concorrência desleal é muito importante, porque eles podem, eu diria que a concorrência desleal e os direitos industriais, eles são círculos secantes com uma zona comum, né? Então, é possível que se tenha, obviamente, uma hipótese de violação de uma marca, de violação de uma patente e de um ato de concorrência desleal. Mas é preciso que, quando se invocar a concorrência desleal, se verifique se realmente esse pressuposto de deslealdade, né, esse ato contrário às normas, ele está previsto, ou se a matéria já está englobada pela própria violação ao direito exclusivo, né? Então, de novo, a gente tem esse conceito da livre imitação e a livre concorrência, que é a regra, né? A regra geral é a livre imitação, e a livre concorrência é um princípio fundamental, só que ela encontra um contraponto na repressão a atos de deslealdade, né? Eu queria também fazer aqui um aspecto que essas questões normalmente de concorrência desleal, né, elas são submetidas à justiça estadual, né? Então, de acordo com o tema 950 do STJ, foram definidos os limites de competência da Justiça Federal, tá? E aí entra a Justiça Federal quando existem ações de nulidade, né, em que os efeitos desses registros precisam ser suspensos, né, ou o registro precisa ser cancelado. A matéria passa a ter competência da Justiça Federal. Por quê? Porque o órgão, que é o INPI, uma autarquia federal, passa a figurar no polo passivo da ação e, portanto, a matéria precisa ser julgada pela Justiça Federal. Então, uma das questões que a gente vai discutir é a questão desse limite de atuação no âmbito da competência da Justiça Federal e a admissibilidade de medidas para atacar a concorrência desleal. Os sistemas que eu falei, eu dividi em 3, né? E acho que a concorrência desleal é um tema interessante, porque ela envolve compreender um pouco como é que é o tratamento da concorrência desleal no âmbito internacional. Sem isso, acho que a gente
pelo menos para o estudo no direito brasileiro e em outros regimes, é fundamental, porque a gente tira e colhe desses regimes jurídicos muitos princípios e um tratamento que é dado já talvez mais evoluído do que o regime brasileiro e passa a ter uma perspectiva da concorrência desleal melhor. Então, o sistema profissional, que é seguido por Brasil, França, Itália e Brasil, leva em conta a proteção mais do titular daquele bem afetado, ou seja, ou daquele direito exclusivo, ou de elementos empresariais que estão sendo usurpados deslealmente. Tá? Eu acho que é um conceito que tem essa finalidade. Ele dá menos importância aos seus impactos, apesar de protegê-los, tá? Entre os consumidores e o mercado em geral, e privilegia mais a proteção dos titulares desses direitos. Tá? Então, por isso, é um regime profissional. O regime social é seguido pela Alemanha, Espanha e Suíça. Ele leva em conta a proteção do mercado, né? Ou seja, qual é o impacto que um ato de deslealdade terá frente ao mercado e aos consumidores, né? Então, a preocupação é uma preocupação social na Alemanha, né? A Alemanha é até um país interessante que tem uma lei tratando de concorrência desleal de 1909. Esta lei ficou em vigor de 1909 a 2004 e depois sofreu algumas alterações em 2004, 2008 e a última em 2015. Então, uma lei bastante longeva, né? E que foi se adaptando às alterações e que regula a concorrência desleal, tendo sempre em mente a importância. Sempre que há um conflito, ou seja, vamos imaginar uma empresa que imite toda a linha empresarial do seu concorrente, né? Uma das avaliações nas ações de concorrência desleal na Alemanha é avaliar qual é o efetivo impacto dessa imitação ou dessa usurpação frente ao mercado e qual é o impacto que isso vai trazer também frente aos consumidores. É pautado nisso. Óbvio que desde que o seu titular tenha uma reputação, aquilo não esteja vulgarizado, mas a preocupação com o impacto no mercado e nos consumidores é, de fato, muito grande, e por isso é tido como um regime social. Ele privilegia menos a defesa do seu titular, né? Seja de um direito individual, de uma marca, de uma patente ou de qualquer outro direito, ou talvez até dos elementos empresariais envolvidos por um agente econômico, e tem sempre impacto, preocupação com o mercado. A razão é tanta que, numa das alterações da lei alemã, autorizou-se a associação dos consumidores a poder mover ação de concorrência desleal, o que é um fato, vamos dizer assim, muito particular no regime alemão. Não o titular daquele direito, mas poderia haver uma substituição processual delegada à associação dos consumidores. E o negativista, que é o regime nos Estados Unidos e no Reino Unido. Por que negativista? Porque eles desconhecem a concorrência desleal. Eles têm um regime próprio, né? Regime próprio, que é o regime do PS9. Então, para eles, resumindo, eles privilegiam a liberdade de concorrência, que é a tônica do sistema americano e do sistema inglês, né? Então, nesse sentido, só um ato de deslealdade que seja realmente efetivo, que possa gerar uma confusão efetiva e que possa gerar um dano efetivo ao consumidor é que vai ser coibido. Caso contrário, eles entendem que a imitação é boa. Quanto mais imitação, quanto mais novos produtos, mais oferta no mercado, mais o consumidor se beneficiaria dessa grande oferta. Então, é um princípio que leva e que preconiza a liberdade de concorrência num grau bastante elevado e contraposto aos dois sistemas, seja o social e ao profissional. E aí nós temos essa diversidade de tratamento,
me levou a trazer aqui um caso muito interessante, que é um caso emblemático que foi julgado pela Corte Europeia, que é um caso envolvendo a L'Oréal e uma empresa chamada Belluri, né? Essa empresa desenvolveu, aí vocês vão ter uma identificação clara de como se dá um ato de concorrência desleal e um ato também de concorrência parasitária. A empresa Belluri desenvolveu toda uma linha de imitação de produtos clássicos da L'Oréal, né? E foi reconhecido esse comportamento parasitário dessa empresa. Ou seja, ela andava, em resumo, era o seguinte: a empresa parecia um clone da L'Oréal. Quer dizer, a L'Oréal lançava os seus produtos com muito sucesso, com muito investimento, com muita tecnologia, e essa empresa se esmerava em andar no rastro da L'Oréal, usando outra marca, obviamente, mas usando todas as técnicas, usando uma publicidade parecida, usando todos esses elementos e praticando aquilo, por isso que a gente chama de parasitário. O parasita é aquele que anda no rastro do outro, né? Então, esse é um caso típico e que foi reconhecido. Ou seja, para vocês terem uma ideia, os produtos eram bastante, as imagens elas ajudam bastante a verificar, né? E usavam toda uma linha muito parecida e que tendia a criar uma associação. O consumidor entendia que, obviamente, esse produto tinha ou poderia estar associado aos produtos da L'Oréal ou até mesmo que teriam as mesmas qualidades e a mesma reputação. Bom, peraí, o que houve aqui? Não. E assim vai a linha desses produtos, né? Nesse caso, tem uma coisa importante. Nós temos aqui várias violações, ou seja, esses frascos também foram registrados como desenho industrial, né? E também como marca tridimensional, ou seja, não a marca nominativa, mas a marca dessa perspectiva. Então, tirante a questão de que ali nós temos também uma violação de direitos exclusivos, marcários, nós temos um comportamento dessa empresa ré de atuar sempre atrás e sempre se valendo de um produto já estabelecido no mercado e auferindo benefícios indevidos. É muito mais fácil você se estabelecer, né, no mercado, se valendo daquilo que já está sedimentado, do que você gerar investimentos e técnicas para desenvolver algo inovador e técnico. Então, reconheceu-se aqui o ato de concorrência desleal, o ato de parasitismo e além da violação aos direitos das marcas e a violação também aos desenhos industriais. Esse mesmo caso, com os mesmos fatos, no Reino Unido teve um tratamento diverso, né? Então, a ação foi submetida à corte no Reino Unido e o Tribunal Britânico não acatou a tese do parasitismo e disse que havia, sim, uma imitação, mas que essa imitação não era algo que devesse ser coibida, que deveria ser mantida e que o consumidor, em última análise, também estaria se beneficiando com mais um produto no mercado, com mais uma oferta, que o mercado teria que se valer se beneficiar dessa situação. Isso porque o Reino Unido não reconhece o Instituto da Concorrência Desleal. A concorrência desleal ela tem algumas hipóteses que estão previstas na lei e outras que não estão previstas na lei, né? Por isso que a gente chama de atos típicos e atípicos, né? A concorrência parasitária é uma modalidade atípica, ela não tem previsão expressa na lei, ela se dá através da interpretação de vários dispositivos e da aplicação de um princípio, que é o princípio da inobservância da boa-fé empresarial, do ato ilícito da boa-fé empresarial que está sendo violada, né? E, por isso, é um ato de aproveitamento, né? Há uma questão que se discute se ela deveria ter um tratamento autônomo, eu entendo que isso não é
necessário, porque a própria interpretação dos dispositivos e desses princípios já seria suficiente para coibir essa prática, né? Há no Brasil uma ausência dessa cláusula geral que eu já falei. Eu acho que cabia muito a gente ter uma norma que especificasse esse ato, essa prática desleal, esse ato contrário às normas e usos. Eu acho que isso ajudaria muito a sua aplicação, né? E o fundamento dessa modalidade atípica de concorrência desleal, ela é uma forma de imitação servil e sistemática. Qual é a ideia? A ideia é que essa imitação ocorra muito próxima e que ela se continue, ela não seja isolada, apesar de que hoje há um entendimento que mesmo um ato isolado já pode ser reprimido, tá? Mas esse era um conceito de sistematicidade. O fundamento que se leva também daí é que na concorrência desleal há uma apropriação do trabalho e da reputação. E aí nós temos, no artigo da Lei de Propriedade Industrial, uma referência clara à apropriação da reputação alheia. Um caso interessante, que é um caso muito curioso e que discute muito esses atos desleais que não estão vinculados especificamente a um direito exclusivo, foi julgado na Corte Suprema em 1918, né? Era um caso de apropriação de notícias, ou seja, uma empresa de notícias, ela se apropriava dessas notícias do seu concorrente e divulgava com antecedência se valendo do benefício do fuso horário. Então, a empresa estava na costa oeste, né, e ela lançava, copiava, tinha um correspondente que passava as notícias de forma desleal para a empresa de notícias da costa oeste, que logo cedo divulgava com precedência e, com isso, praticava um ato de deslealdade, um ato típico de concorrência desleal, para vocês terem uma ideia, né? E que se valia dessa estratégia. Então, a concorrência desleal está sempre pautada nesses atos de deslealdade, nessas práticas, nesses atos subreptícios de se apropriar, né, seja de um elemento industrial, seja também de técnicas e elementos empresariais e também de informações, de dados, de direito de autor. Sempre a análise da concorrência desleal, em última instância, é o seguinte, é uma análise de comportamento. O que você avalia para ter um ato de concorrência desleal? É um comportamento desleal. A natureza jurídica da concorrência desleal é um ato de comportamento, né? É uma norma de comportamento. É assim que ela é entendida, né? Os doutrinadores não entendem a concorrência desleal como também um ato ilícito, mas a sua natureza jurídica não é um abuso de direito, não é um ato ilícito, ela é uma norma de comportamento. E aí a gente tem que contrapor essa norma de comportamento com os direitos privativos, né? Então, essa técnica, esse entendimento não prevaleceu. Logo depois desse caso, desse Associated Press, que é um clássico, os Estados Unidos, nos Estados Unidos, várias outras decisões sucederam a essa, dizendo que esse princípio não vale, não, e que não tem nada disso, vamos deixar a livre concorrência e falar mais alto. Mas é um caso que ajudou muito a compreensão do que seria um ato de deslealdade, onde não tem violação de marca, onde não tem violação de qualquer direito de propriedade industrial, tem sim um comportamento desleal. Aqui nós temos um outro caso, aí já vamos para a corte italiana, que é também interessante, que deixa bem claro a hipótese de você ter vários atos de imitação, né? É um caso que envolveu uma empresa de cosmético muito expressiva na indústria italiana, a Kiko, e uma concorrente, né? Esse caso é muito emblemático, que quer entender o que é concorrência desleal, o que é ato de parasitismo, esse caso ajuda bastante. Então,
ela desenvolveu técnicas e uma forma muito interessante, ou seja, era uma loja de cosméticos, mas que tinha uma ambientação de um nightclub. Então, a pessoa entrava dentro dessa loja de cosméticos, ela achava que ela estava num nightclub, que era uma coisa absolutamente inusitada e que gozou de muito investimento, muito dinheiro. Essa empresa foi uma ação de valor muito elevado na Itália e que porque a empresa despendeu somas altíssimas no desenvolvimento desse negócio. E viu um concorrente, né, se apropriar exatamente não só do mesmo conceito, como de detalhes muito característicos que já estavam com ampla aceitação do público. E ali nós temos vários aspectos. Não é só isso que a empresa fez. Além disso, ela copiava a forma de faturamento da empresa, ela copiava a forma de apresentação dos funcionários, ela copiava a publicidade era parecida, o nome de domínio era parecido, o site era parecido. Então, por isso que foi entendido como um ato característico da concorrência parasitária. Esse é um exemplo muito clássico e que também envolve na ação, como causa de pedir, uma ação por violação ao desenho industrial que tinha sido registrado também. Então, você tem violação de direito privativo e ato de concorrência desleal. A concorrência desleal ela também pode estar conjuntamente sendo aplicada de forma conjunta com a violação de direitos industriais. Esse caso aí deixa isso bem claro, né? Agora, tem uma discussão que é a seguinte, né? Vocês vejam ali, o que está sendo imitado? São elementos empresariais, né? São todas essas técnicas empresariais. Não está violando um direito privativo, nada disso. E aí tem uma indagação, porque há quem diga que o parasitismo não deve ser... há partidários da teoria de que rejeitam a concorrência parasitária e o parasitismo, por uma alegação que é a seguinte: se os elementos empresariais, que são esses todos, estão em domínio público, eles não estão em domínio público para estar a serviço de todos, né? Você não tem uma exclusividade, você não tem uma marca registrada, você não tem uma patente, você não tem um desenho industrial, né? São só elementos que estão aí. Não se deveria, então, permitir, já que estão em domínio público, estão para isso mesmo, para serem imitados, é isso mesmo. Então, há entendimentos nesse sentido. Não é a minha posição, porque eu acho que não é importante a circunstância de que determinados elementos estejam ou não em domínio público. O que vai se coibir é o comportamento de se apropriar de um conjunto de elementos e de atuar de uma maneira desleal. A circunstância de que individualmente esses elementos estão em domínio público, para mim, me parece absolutamente irrelevante. O que você está punindo é um comportamento. A concorrência desleal é uma norma de comportamento. Então, quando você divulga uma informação que é confidencial, você está tendo um comportamento desleal. Quando você se apropria de uma técnica alheia, você está tendo um comportamento desleal. Agora, se essa técnica está em domínio público, isso não estamos discutindo aqui. A teoria do domínio público é importante para direitos exclusivos. Essa marca, então, não está mais protegida, está em domínio público, isso tem relevância. Mas, para fins de concorrência desleal, não me parece. Tá? Então, desenvolveu-se muito o princípio, que é um chamado princípio da prestação. O que é o princípio da prestação? O princípio de que todo agente econômico, toda empresa, tem que ter uma prestação própria. Tem que entrar no mercado dando a sua contribuição própria. Ela não pode entrar no mercado sem uma contribuição, se apropriando da prestação alheia, né? Então, é um princípio de que existe uma prestação, existe um ato, existe uma forma de atuar, né, e que precisa ser observada, né? Então, acho que a circunstância do domínio público, a mim, não me seduz essa teoria. E também, num caso como esse, a gente tem claro o princípio da boa-fé, né? Que boa-fé é essa? Boa-fé é uma boa-fé objetiva,
tá? E uma boa-fé empresarial, uma boa-fé comercial. Então, ou seja, é a atuação, a violação de um princípio da boa-fé nas relações empresariais. É isso que está ditando, né? E sempre interpretando isso em conjunto com as normas que deixam, que protagonizam a liberdade de concorrência, tá? Tem uma outra discussão nesse equilíbrio de direitos subjetivos e concorrência desleal, que é a exceção a esse princípio quando essa marca já não está mais, ou esse direito já está com seu prazo esgotado, né? Até que ponto poderia-se ter uma concorrência desleal após o prazo de vigência de uma marca, né? Ou após o prazo de vigência de um desenho industrial? É possível ou não, né? Então, dizem que isso seria possível na hipótese que se tenha uma reputação remanescente. Tem um caso interessante que foi julgado também pela Corte Europeia, que é um caso envolvendo a Cartier, que tem... Eu não sou um especialista em relógios, né? Então não conheço muito bem as marcas, né? Eu uso relógio para correr, que eu gosto de correr, mas relógios mesmo, os mais sofisticados, eu desconheço a existência e as marcas. Mas, esse caso, a Cartier alegava que estava sendo violado um modelo Tank dele, que era um modelo muito importante da Cartier, e a qual a Cartier tinha investido somas muito elevadas, né? Ela registrou esse modelo como desenho industrial. Esse desenho industrial, o seu prazo de vigência terminou, e a Cartier continuou querendo impedir imitações desse modelo, né? Mas ela não tinha mais exclusividade sobre aquele desenho daquele modelo. Isso já estava em domínio público, né? Então, você pode, ainda assim, se valer da concorrência desleal para impedir esse modelo, quando você tinha uma exclusividade para aquele modelo. Você não tem mais, porque essa exclusividade se dá por um prazo, depois ela cai em domínio público. Ainda assim, após esse prazo, você pode se valer da concorrência desleal. Então, o entendimento majoritário, e foi um entendimento também da Corte Europeia, era de que a concorrência desleal não pode servir como forma de manutenção desse direito, né? Se você se vale da concorrência desleal, você não tem mais o registro daquele bem, mas você invoca a concorrência desleal quase que para manter em vigor a sua exclusividade que você já não tem mais. Mas há um contraponto que é feito numa parte do julgado que diz o seguinte: mas se essa reputação for muito expressiva e se o ato desse agente econômico for muito desleal em relação a esse produto, aí sim você vai coibir esse tipo de deslealdade, esse comportamento. De novo, a concorrência desleal tem que se fazer sempre uma análise muito detida e muito profunda, e é uma avaliação subjetiva do comportamento. Qual é o comportamento que está sendo adotado e o que está sendo violado, né? A concorrência desleal teria subsidiariedade e complementariedade, como a gente está vendo. Ela pode estar junto de um elemento, de um direito subjetivo, mas pode estar também sozinha, né? E, muitas vezes, a concorrência desleal deixa de ter relevância, porque a matéria já foi absorvida pelo direito exclusivo, né? Mas esse concurso de pretensões é admitido, tá? Aí a gente tem esse caso que é o concurso de pretensões, onde você tem a violação de direito exclusivo e tem o ato de concorrência desleal. Johnny Walker constatou aqui no Brasil que um fabricante de cachaça estava usando o João Andante, né? Mas não só, né? O João Andante. Ele inventou depois a Maria Andante, ele foi nos Andantes. E ele ia com todos esses produtos, imitando essa situação. A gente costuma falar que a propriedade intelectual é muito interessante, porque é o seguinte: a gente examina os conceitos muito da dogmática jurídica, muito clássicos, mas dentro de um ambiente divertido, né? Então, às vezes, essa é a graça da propriedade intelectual. Mas, enfim, não é verdade? Não. Eu estava falando antes aqui com as ilustres juízas
que examinam questões de propriedade intelectual, que elas julgam por competência previdenciária e propriedade intelectual. Mas eu sempre faço a ressalva que propriedade intelectual é bem mais legal, né? Mas isso eu estou falando em causa própria. Exato. Mas, enfim, esse caso é interessante, por quê? Porque entendeu-se que João Andante nada mais é que uma imitação por tradução. A marca está sendo imitada através de uma tradução. Tá? Então, criou-se essa ideia e, portanto, além disso, também publicidade parecida, nome de domínio parecido, formas de apresentação parecido, formas de comunicação, mas tem uma discussão aqui que é sutil, foi reconhecida a concorrência parasitária, tá? Mas tem uma discussão aqui que é interessante, que é o seguinte, e que se travou, se existiria ato de concorrência. Se fabricante de cachaça estava exatamente no mesmo mercado de fabricante de uísque, ou se o consumidor de uísque seria, de alguma maneira, um consumidor mais especializado, que, ao escolher a sua marca, saberia essa marca e não se confundiria com um fabricante. A dúvida era essa discussão do entendimento dos limites da concorrência entre essas atividades. Se estão no mesmo ramo, se não estão, e se uma tem um grau de especialidade maior que poderia afastar. Mas o entendimento foi que, sim, estão no ramo de bebida e que, portanto, o ato de concorrência desleal na modalidade parasitária deveria ser coibido. Outro caso interessante é o caso do Viagra, da Pfizer, né, que também é um caso interessante. A Pfizer constatou que estava sendo fabricado um produto, aí não usando a marca Viagra, mas usando o azul e chamando o seu produto de azul, quando todos sabem que o Viagra é o azulzinho, né? Então criou essa maneira de desenvolveu-se essa associação através das cores e através desse nome que remete ao Viagra e, portanto, criando uma associação indevida. Tá certo? Então, não necessariamente você tenha que ter uma confusão direta, mas basta a associação. E aqui nós estamos claramente com uma hipótese de associação, né? E essa associação deve ser obstada. Então, o caso também que depois reconheceu-se o parasitismo, está claro ali, o uso do azul não foi aleatório, teve essa finalidade, tá? E também a concorrência parasitária foi admitida. Outra incidência de concorrência parasitária são os links patrocinados, ou seja, você escolher uma marca, escolher um nome para comprar aquele link, para quando a busca for feita pelo Google ou por qualquer outro buscador, a sua marca, o seu site aparecer com precedência, né? Então, isso tem inúmeras lições, também é um ato de deslealdade, além, não obstante, eventual violação da marca também. Tá? Agora, esse caso Marks & Spencer é muito interessante, porque o Marks & Spencer é uma loja de departamentos conhecidíssima e que também tem um serviço de entrega de flores, né, na parte de baixo. E essa Interflora, ela criou, comprou o link Marks & Spencer, então toda vez que se clicava Marks & Spencer, não ia para o Marks & Spencer, ia para a Interflora. E o consumidor ficava com a ideia de que essa empresa que fornecia entrega de flores estava, de alguma maneira, associada ao Marks & Spencer, o que era uma prática que foi considerada desleal. Na decisão, o Reino Unido, como não admite a concorrência parasitária, ele entendeu mais pela violação da marca, o uso indevido da marca Marks & Spencer. Tá? Mas ali, a meu ver, se a gente transpusesse para cá, é um ato também
de deslealdade. Hoje eu vou acelerar, porque eu quero também poder, não quero me privar da possibilidade de debater com as ilustres juízas. Eu quero apenas algumas considerações para além, de que a concorrência parasitária hoje tem uma evolução, que é o parasitismo econômico. Isso vem sendo desenvolvido na França, com uma concepção capitaneada por Philippe Tourneau, que é um doutrinador, professor da Universidade de Toulouse, que desenvolve um conceito desse parasitismo econômico, onde ele não entende que seja relevante a distinção entre concorrência parasitária ou qualquer ato de aproveitamento. Não importa, no sistema francês, muito se estão no mesmo ramo de atividades, ou seja, o que importa é se a reputação está sendo violada, se o trabalho alheio está sendo apropriado indevidamente. Isso é tanto quanto suficiente para coibir essa prática. Isso é um conceito mais amplo. A França tem, historicamente, um princípio de repressão ao uso da reputação alheia, né? E vem sendo desenvolvido isso de forma cada vez mais evidente. Mas, obviamente, eu acho que é uma concepção de ato de concorrência muito ampla. E eu acho que também você, por mais que você queira proteger a reputação, por mais que você queira proteger, você também tem que limitar, né? Isso não pode ser tão amplo assim, né? Então, por isso que eu digo que tem essas concepções mais restritas, intermediárias e amplas, né? A questão da confusão direta, hoje prevalece o princípio da associação, né? Também, né? E essa definição, muitas vezes, né? Ou seja, os segmentos, né? Tipo vestuário, fabricante, basta essa associação, não precisa ser exatamente o mesmo segmento de atividade. Tá? Tem a questão da globalidade, né? Que é um aspecto que a concorrência parasitária exige, que seria, historicamente, ela surge porque a ideia era coibir aquele ato quando a empresa copia globalmente todas as técnicas do empreendimento. Tá? Mas isso, obviamente, veio caindo, é uma concepção mais clássica do direito italiano, e hoje não há mais essa necessidade de ser global essa imitação para ter a concorrência parasitária. Pode ser um único elemento. Você imagina, o elemento principal da empresa é a sua fachada de estabelecimento, o elemento principal é um determinado produto, né? Será que para coibir precisaria também haver violação da publicidade, violação dos elementos, todas essas multiplicidades de atos, quando, na verdade, o principal ativo daquela empresa está sendo violado? Me parece que isso já seria suficiente. Então, o caráter global é uma concepção antiga, que quando o clone se estabelece, ele copia toda a linha empresarial, mas se ele estiver imitando um elemento, um ativo principal da empresa, isso já seria, para mim, suficiente. E a sistematicidade, que é essas imitações serem constantes. Ele lança um produto e começa sistematicamente a copiar, a imitar, a seguir essa linha num espaço de tempo, né? Mas isso também caiu numa decisão italiana que diz que também essa imitação do elemento empresarial pode se dar num único momento, ela não precisa ficar no tempo. Até porque a continuação no tempo pode comprometer a originalidade. Tá? Agora, não é qualquer elemento empresarial que também vá ser coibido. O elemento precisa ter alguma distintividade, né? O elemento precisa ter alguma distintividade. Ele não pode ser comum, né? Doutora Simone, o elemento não pode ser comum, ele tem que ter um elemento distintivo, né? Agora, o desvio de clientela, a gente invoca muito na concorrência desleal o desvio de clientela. E a pergunta é a seguinte: esse desvio de clientela, ele precisa ser efetivo ou basta que ele seja potencial, né?
eu entendo que não precisa ser efetivo, até porque é muito difícil você comprovar que, de fato, a clientela está sendo desviada, né? O que se coloca é o risco de desvio de clientela, não a comprovação de que haja um efetivo desvio de clientela, né? E, muitas vezes, o ato de concorrência desleal nem tem desvio de clientela, né? Você está se apropriando, não há um desvio de clientela, e desde que haja potencialidade, para mim, é o quanto basta, né? Então, eu acho que eu chamo do risco potencial. E aí tem um entendimento também de um doutrinador francês, o Jean-Jacques Bourse, que ele diz: a concorrência desleal sanciona menos o desvio de clientela do que o comportamento desleal. Voltamos para o comportamento desleal. Essa que é a análise. Não importa se vai haver, se os clientes vão migrar da empresa A para B, isso é difícil de comprovar, né? Existe essa potencialidade, existe risco possível, né? Mas o que está se coibindo é um comportamento desleal, apesar do artigo 195 falar no desvio de clientela, mas nós precisamos compreender esse desvio de clientela. Elementos também que não podem ser vulgarizados, é um outro caso na França que deixou bem claro isso, né? Ou seja, a bancada de um restaurante japonês não é algo tão, né, tão distintivo assim, né? Então, mesmo a França, que tem uma concepção ampla de proteger a reputação dos seus elementos empresariais, seus sinais distintivos, mesmo lá, eles também, num caso como esse, reconheceram que se o elemento é comum e está vulgarizado, não há parasitismo a ser coibido, tá? E aí nós temos também a questão do parasitismo sem concorrência, que eu vou falar aqui muito brevemente, porque eu acho que eu já estou falando demais, e já estou chegando ao final da minha apresentação, mas nós temos essa questão do uso de marcas notoriamente conhecidas em segmentos diversos, e aí tem uma clara divergência na doutrina, né? Uma corrente majoritária que entende que, na ausência de concorrência, deve-se observar o princípio da especialidade e, portanto, não aplicar as normas nesse sentido, e uma corrente minoritária que se invoca o princípio da fraude à lei, ao abuso de direito e o ato contrário à lealdade nas relações empresariais, dando uma interpretação mais alargada do TRIPS. Tá? Uma nota rápida sobre o enriquecimento sem causa, que também nós temos, nesse caso de violação de direito de propriedade industrial, uma jurisprudência já consolidada do dano presumido. Você não precisa provar o dano, né? O dano é presumido nas hipóteses de violação de concorrência desleal e de violação de propriedade industrial, né? E o enriquecimento sem causa, que também ele é invocado, parece que constantemente, como se ele tivesse cabimento em todas as hipóteses, né? Mas também não é assim, né? Ele tem um caráter subsidiário, né? E o fundamento dele, eu entendo que é a usurpação da reputação e dos investimentos. Aquilo que aquele que imita aufere, ele aufere injustamente, e por isso ele tem que restituir os seus ganhos que ele auferiu sem ter dado causa, né? Porque houve, de uma certa forma, eu entendo que houve uma deslocação patrimonial daquele titular que tinha aquele elemento, aquele ativo importante, auferia receita para o seu concorrente desleal. E essa deslocação patrimonial é que justificaria a aplicação do enriquecimento sem causa. Né? Eu busquei, ao estudar esse assunto, eu achava que a concorrência parasitária e os atos parasitivos demandavam a fixação de alguns pressupostos, né, para guiar, né? Então, em ocorrendo esse ato de concorrência parasitária, essas situações todas que nós vimos aqui, quais seriam os pressupostos que deveriam ser observados? E eu elenquei, numa tentativa que espero não ter falhado totalmente, 6 pressupostos, né? O primeiro, que é a concorrência, o ato de concorrência que precisa estar presente, sem dúvida nenhuma. A ausência de uma confusão direta, não precisa de confusão direta, basta a associação, né? O caráter global e sistemático com as limitações que eu já discuti aqui,
né? A desnecessidade do desvio efetivo de clientela, bastando a potencialidade desse desvio, que as criações não sejam comuns, né? E essa autonomia da concorrência desleal em relação aos direitos privativos. Eu acho que esses são os elementos que é uma proposição que eu fiz no meu trabalho de sistematização de um critério de aplicação da concorrência parasitária. E ao fixar isso, nas minhas leituras, eu acabei me deparando com a obra de Victor Hugo, em Les Misérables, que ele diz que ai de quem queira ser um parasita, será um verme. Então, ou será uma praga numa outra menção. Então, acho que eu encerraria isso com a frase de Victor Hugo e dizendo que, basicamente, o combate aos atos parasitários, a concorrência parasitária, deve merecer, de fato, um duro combate. Tá? Então, acho que essas foram as minhas considerações. Temos aqui algumas questões para debater, mas eu já queria, desde já, agradecer a paciência e a atenção de vocês me ouvirem por tanto tempo, e eu agora gostaria de debater com as ilustres juízas, doutora Márcia e doutora Caroline Tal, que é uma honra estar aqui com elas, profundas conhecedoras do tema de propriedade industrial e que certamente vão ajudar muito a enriquecer esse debate. Obrigado a atenção de todos. Parabéns, Murta. A sistematização da sua exposição já é um excelente indicativo da qualidade da obra. Ele, nesse voo panorâmico sobre concorrência desleal, ele teve o poder de síntese de apresentar alguns conceitos centrais, percorreu o tratamento de alguns sistemas jurídicos sobre a concorrência desleal, apresentou alguns exemplos concretos aqui extremamente interessantes e, ao final, ainda apresenta uma conclusão propositiva com alguns pressupostos de aplicação da concorrência desleal. E, feito esse registro, eu passo já a palavra às nossas convidadas para o início dos debates. Posso? Murta, super parabéns. Esse livro é essencial. O tema é super atual, é um tema que realmente não é estudado como merece. Como você colocou com toda a propriedade, o sistema de concorrência é um sistema que todos nós queremos, né? Mas a concorrência tem que ser leal, a concorrência não pode ser desleal. Não se concebe, né, hoje, mais do que nunca, em que a gente fala de responsabilidade social, de função social das empresas, dos empresários, a gente não pode conceber um sistema em que a regra seja a concorrência desleal e não a concorrência leal. Mas aí eu tenho 2 ou 3 perguntas que eu anotei aqui para a gente conversar. Uma coisa que você também colocou com muita propriedade do nosso sistema é a questão do sistema bifurcado. E até o tema que você citou, que é o tema 950, que é o nosso tema principal em matéria de marcas, né, foi até um caso que eu julguei na Justiça Federal. O caso envolvia, na pena que eu não tenho as figuras aqui também, mas era um caso da Natura contra a Jequiti. A Natura tinha a marca Horus e a Jequiti colocou a marca Ouro no perfume. E a Natura tinha a Natura erva doce e a Jequiti botou uma Jequiti erva doce. Erva doce não era muito caso, porque é uma coisa totalmente comum, né? Qualquer um poderia usar. Mas esses perfumes, Horus com ouro, teve primeiro uma ação na Justiça Estadual, que a Natura pediu, alegando concorrência desleal, violação de trade dress e tudo, e eles conseguiram que a Jequiti mudasse o frasco. Eu não consegui, até hoje, a cópia, né? Procurei em todos os lugares da internet e não consegui a foto do produto anterior. Mas, quando veio para
para a minha vara, né, eles entraram também com pedido de nulidade, a gente não tinha essas informações de concorrência desleal. Apenas quando isso foi levado, né, os dois processos foram, então, a análise delas foi reunida, foi levado para o STJ, o STJ, então, fez a definição de quem é que tem competência para cada coisa, né? A Justiça Federal só para as questões de nulidade, eventualmente abstenção de uso, como uma consequência lógica, mais que as questões de trade dress, né, concorrência desleal, seriam mais julgadas pela Justiça Estadual. Então, o que a gente tem na Justiça Federal hoje, a situação, que as questões de concorrência desleal elas ficam meio que, né, tangenciais, são argumentos de reforço, mas não há uma decisão propriamente dita da Justiça Federal sobre a questão da concorrência desleal. Então, será que a gente tem como pensar em alguma maneira de aprimorar o sistema, né, que a gente também consiga verificar com mais clareza na Justiça Federal essas questões de concorrência desleal? Eu pergunto tudo logo? Ou se, né, essa seria, assim, uma primeira pergunta. Aí eu aproveito para falar do caso Maria Andante também, porque eu não poderia deixar de falar. O caso Maria Andante, gente, era idêntico. Era absolutamente idêntico, né, totalmente idêntico. A decisão também foi minha, em primeira instância, eu anulei. Eles foram, assim, a má-fé era tão evidente que eles colocaram Maria Andante e também cortaram um pedaço e colocaram Maria Dante, né, com a mesma figura. Era, assim, uma má-fé, né, a meu ver, a minha decisão foi nesse sentido, muito escancarada. Mas a minha decisão foi reformada pelo tribunal e aguarda julgamento do STJ. A última notícia que eu vi estava no STJ. Mas isso é só para falar, né, que eu acho que uma questão também essencial da concorrência desleal é a questão da teoria da diluição. Porque eu acho que é isso. Quanto mais projeção, mais conhecimento tem uma marca, né, a sua proteção vai ter que ir aumentando também. Se a gente tem uma marca absolutamente fraca, ela vai ter que conviver com as outras. Mas, a partir do momento que a marca tem um nível de conhecimento, uma notoriedade, né, ela vai começando a se expandir ainda mais para os setores vizinhos. E aí a gente não aplica, não tem como aplicar só a especialidade. E, por isso, eu acho que os fundamentos de concorrência desleal são essenciais para a gente discutir. Outra questão que você também mencionou, a questão dos links patrocinados. Isso eu acho uma coisa que a gente precisa ainda discutir muito. E a gente tem decisão do STJ, inclusive eu apresentei esse caso há 2 anos atrás, num fórum internacional, em que o STJ responsabilizou a Google por aceitar, né, no caso, era um caso da Hope e Lingerie versus Hope. E ele condenou, né, o STJ condenou não só a empresa que tinha feito o link patrocinado, mas também o Google. E, na época, Carolina estava lá, você viu, os colegas dos outros países, dos Estados Unidos, da Europa, ficaram horrorizados. Como é que a gente, né, como é que o judiciário brasileiro tinha tido a audácia de condenar o Google, porque ele é uma plataforma. E, nesses 2 anos, o mundo mudou tanto que a gente, hoje, né, um dos temas do momento é a regulação das plataformas. Né? E por vários motivos. Né? Mas, com foco aqui na concorrência desleal, eu acho que isso também é uma questão que a gente tem que pensar, não só nos casos outros que a gente vê aí mais absurdos. E outra coisa também nesse mundo digital, e aqui eu, né, deixo também essa outra reflexão para a gente pensar, não sei se seria uma concorrência desleal, mas
A gente poderia tratar como aproveitamento parasitário essa questão também que está na ordem do dia das grandes empresas de tecnologia, de inteligência artificial, se aproveitando do material das empresas jornalísticas e de outras para os seus próprios, né, trabalhos. Eu acho que tudo isso são questões que estão ainda em aberto, né, na concorrência, que a gente pode discutir muito. Bom, vamos aqui por parte, né? Sobre essa questão da competência, como no sistema bifurcado, eu entendo, claro, que a concorrência desleal ela é tratada e é examinada com muito mais profundidade, de uma forma muito mais ampla e não tão estreita pela justiça comum, né? Pela justiça estadual, claro. É a interpretação do tema 950 do STJ. Porém, existem também atos de concorrência desleal que estão muito atrelados a uma discussão relativa à suspensão de efeitos de registro, ou seja, há determinados registros que claramente foram obtidos com a finalidade de uma prática desleal. Então, acho que realmente isso é algo que precisa ser evoluído. Eu tenho uma sugestão, acho que é interessante, por isso que o direito comparado, às vezes, ajuda a gente a trazer soluções que a gente poderia, eventualmente, pensar no nosso sistema. O Código Civil português tem uma disposição, se não me engano, no artigo 238, que é causa de não admissibilidade de um recurso, de um registro, de um pedido de registro de marca, se ficar clara a intenção da prática de ato de concorrência desleal. Então, você veja, delega-se ao órgão de registro e também depois ao tribunal que vai examinar essa decisão, que muitas vezes pode não ter rejeitado esse registro e ter admitido esse registro, que claramente tem por fim a prática de um ato de concorrência desleal, submetendo ao tribunal competente uma análise da concorrência desleal. Entendeu? Isso seria uma forma da gente ter na nossa legislação uma disposição que já rejeitasse determinados registros cuja finalidade é clara de exercer um ato de concorrência desleal. Então, acho que isso de fato, uma medida que a gente poderia... Isso seria, vamos dizer assim, como você disse, como melhorar, como alargar um pouco mais essa análise de concorrência desleal. Uma disposição como essa, eu acho que teria essa finalidade. Existe... Apoiar o projeto de transformação do NPI em uma agência reguladora. Sem dúvida. Para ele poder ter, né, ganhar capacidade e corpo de fazer esse tipo de análise. Sem dúvida, sem dúvida. Existe hoje no Congresso um projeto de lei 1521 de 2011, que é um projeto que visa, está no âmbito da reforma do Código Comercial e tem um capítulo sobre parasitismo. Tá? Então, eu apresentei sugestões para a comissão no Senado para tentar trazer disposições que possam melhorar o tratamento dessa matéria, ou seja, a introdução de cláusula geral, a definição dos atos de concorrência, né? Eu acho que isso já seria um avanço legislativo no tratamento dessa matéria. O quanto isso vai, de fato, prosperar, o projeto não é bom, mas eu acho que pode, pelo menos, a ideia é boa. Então, acho que, mas, obviamente, no Senado de hoje, ninguém está, vamos dizer assim, não há muito ambiente para discutir parasitismo, né? Então, eu acho que oxalá as coisas se acalmem, né, em algum momento, para que a gente possa tratar de temas também relevantes, né, e de interesse coletivo. Eu acho que, basicamente, é isso. E, nesse aspecto, eu queria trazer aqui uma discussão também, que esse limite, análise que, eventualmente, se faz no âmbito da Justiça Federal quanto
a abstenção de uso, né, em ações de nulidade de registro. Muitas vezes aquele registro com fundadas razões e que tem os seus efeitos provisoriamente suspensos, porque ele tem toda uma conotação de um registro ilícito, né? Por que não? Muitas vezes a gente tem hipóteses onde a tutela de urgência é concedida para suspender os efeitos desse registro, mas a abstenção não é concedida. Eu queria ouvir um pouco sobre essa questão. Bem, boa tarde a todos. Cumprimentos presentes na pessoa da desembargadora Simone Schreiber, do meu tribunal. Parabenizo o doutor Antônio pelo livro e pela plateia cheia, né, o que demonstra o prestígio da sua obra. E respondendo à sua pergunta, de fato, na Justiça Federal, a gente julga essas ações de nulidade quando existe uma violação em razão de uma marca registrada no INPI, e aquela marca é considerada inválida pelo autor, e aí a gente julga aquela marca como inválida, e a marca, como consequência lógica, muitas das decisões determinam a abstenção de uso. Ou seja, as marcas estavam no mercado, as duas, e as duas tinham um registro do INPI, não tinha ninguém ilegal até aquele momento, o INPI concedeu o registro para ambas as marcas, e aí o caso vem para a Justiça Federal porque o autor, por exemplo, a empresa autora, entende que aquela marca ela não é nova, né? Ela está no mesmo ramo de econômico, por exemplo, mesma atividade econômica, mesma classe. Então, como a empresa autora teve o registro anterior, ela tem ali o direito à prioridade, a sua marca que deve valer e não a marca da ré. E a gente, concordando com isso, declara a invalidade, né? Retira esse ato administrativo de concessão da marca do mercado. Como regra, a gente também concede a jurisprudência das nossas turmas de propriedade industrial, como regra, também concedem a abstenção do uso da marca, ou seja, aquela empresa ré não apenas vai ter o seu registro considerado inválido, como ela também não vai mais poder utilizar aquela marca no mercado. Então, se ela tinha diversos produtos sendo comercializados com aquele sinal identificador, a determinação de abstenção de uso vai determinar que ela também não possa utilizar mais aquele sinal identificador nos seus produtos. É uma consequência lógica da decisão de nulidade. O que a gente não pode fazer é só determinar a abstenção de uso, porque aí não tem nenhuma determinação em face do INPI, que é a autarquia federal que justifica que o processo esteja na vara federal. Então, não tem sentido a gente julgar um processo em que a autora pede só abstenção de uso. Isso aí é um caso típico da justiça estadual, porque envolve só particulares. Mas, quando a gente tem uma declaração de nulidade e, como consequência, a abstenção de uso, e, como regra, a consequência é a abstenção de uso, ainda que aquela abstenção de uso atinja apenas o particular e não o INPI, porque o INPI não tem nada a ver com o mercado, é possível que a gente julgue na Justiça Federal, e as nossas turmas, a segunda instância, mantêm esse entendimento. Você falou que, às vezes, a gente só determina a suspensão do registro, não a suspensão do uso. Eu acho que, de repente, esses casos podem acontecer mais por conta até de uma preservação da empresa, né, e de uma necessidade, muitas vezes, de um amplo contraditório para se tomar uma medida mais definitiva. Então, muitas vezes, eu só determino essa suspensão definitiva com o trânsito em julgado, né? Eu condiciono ao trânsito em julgado. Nos processos de marca, eu não vejo tanta discussão sobre o assunto. Eu acho que o problema maior, na verdade, é nos casos de patentes, porque o que acontece muito é que a empresa está sendo processada na Justiça Estadual, e aí é que ela vem para a Justiça Federal pedir a nulidade. E, em muitos casos, há grandes evidências, ou o próprio INPI acaba reconhecendo, no decorrer do processo, a nulidade da patente.
e as decisões de tutela, de suspensão de patente, muitas vezes não são muito bem recebidas pelo judiciário estadual, quando eles também têm uma decisão de tutela de contrafação, determinando, né, o recolhimento dos produtos, né, alguma coisa assim. Isso é que realmente eu acho que causa mais conflito entre o judiciário, e a gente está sempre tentando, né, conversar e debater com os colegas, com os juízes, porque a gente tem esse sistema bifurcado, então a gente tem os desafios concernentes a ele. Né? Cada um tem o seu papel constitucional de fazer o julgamento de uma matéria, ainda que muitas vezes seja o mesmo objeto litigioso. Né? Então, acho que a gente precisa estar sempre evoluindo, né? Evoluir para uma compreensão disso e não se achar que uma decisão, né, de um juiz é uma afronta à decisão do outro. Né? Cada um tem sua competência e o que é decidido em um tem que ser respeitado, né, pelo outro. Eu vou só pontuar muito brevemente alguns pontos que o senhor falou do seu livro, né, do resumo que trouxe, mas não vou me estender, porque já está no horário do happy hour, eu não posso competir com o happy hour, é concorrência desleal comigo, então não vou competir com o happy hour. Que é umas situações curiosas. Né? O Brasil não define o que é concorrência desleal. A gente não tem uma definição do que é concorrência desleal. A gente considera que a concorrência desleal é o ato do agente econômico, tem que ser um agente econômico. Eu não posso dizer que uma igreja está captando os fiéis da outra igreja e que isso seja concorrência desleal, porque não tem agente econômico. Tem que ser um ato desonesto, né? Portanto, um ato de má-fé, de violação da boa-fé, como o senhor falou, e essa boa-fé tem que ser objetiva, manifestada por meio de condutas, de comportamentos. Né? Pelo comportamento, a gente vê se é ou não uma concorrência desleal, mas a gente não tem uma definição. No âmbito civil, o que a gente tem no âmbito criminal são crimes de concorrência desleal. O artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial define. São crimes de concorrência desleal, e aí traz lá divulgar informações falsas a respeito do concorrente, reproduzir indevidamente marca com a finalidade X ou Y, traz uma série de incisos do que poderia ser concorrência desleal. Só que o que é curioso é que, embora no âmbito criminal haja essa definição de crimes de concorrência desleal, na prática, a gente vê muito mais ações civis de concorrência desleal e os crimes são deixados de lado. A gente não vê quase repressão criminal à concorrência desleal, embora, a princípio, fosse mais fácil você tentar enquadrar ali, já que está tipificado. Então, talvez, de fato, como o senhor falou, seja um movimento mais mundial de evitar reprimir a concorrência desleal como crime, porque muitas vezes não tem sentido, né, para aquele agente econômico receber uma condenação por um crime. É muito melhor que ele receba uma condenação civil, que vai atingir o bolso dele, né, a parte que mais dói do empresário, que vai atingir a atividade econômica dele no âmbito civil, do que a gente fazer uma persecução penal daquilo. Então, de fato, me parece, no sentido do que o senhor falou, que essa repressão da concorrência desleal no âmbito civil é muito mais adequada do que no âmbito criminal. Daí porque no âmbito criminal no Brasil a gente vê muito pouca atuação nesse sentido. Tanto que Portugal, por exemplo, onde o senhor estudou, só faz condenação no âmbito civil, né, da concorrência desleal. E o segundo e último ponto que o senhor falou é do aproveitamento parasitário, né, que é o centro da sua discussão. O aproveitamento parasitário, pelo que a gente vê assim na prática, nos processos, ele pode gerar concorrência desleal, pode realmente ter um ato desonesto naquele aproveitamento parasitário, ou ele pode não ter concorrência desleal, ele é só uma violação de marca. Então, por exemplo, o aproveitamento parasitário é quando você se aproveita da reputação, do reconhecimento, da fama daquela marca no mercado. Por exemplo, o Bombril, né, que já tem uma fama reconhecida. É muito comum que outras empresas tentem fazer nomes parecidos com ela para se aproveitar daquela fama. Outras empresas de marca de luxo, Louis
Louis Vuitton, Gucci, a gente vê com muita frequência processos em que empresas tentam registrar nomes parecidos com Louis Vuitton, parecidos com Gucci, para se aproveitar daquela fama. É uma forma de aproveitamento parasitário. Esse aproveitamento parasitário pode ser concorrência desleal, se de fato tiver ali um ato desonesto, num ramo de atividade parecido, que vá tentar desviar a clientela, mas ele pode não ter nenhum tipo de concorrência desleal, ele pode ser só uma violação de marca. Na Justiça Federal, a gente pega as ações de nulidade, né? Não pegamos atos de concorrência desleal, pegamos as ações de nulidade, e nessas ações de nulidade é muito comum que haja esse aproveitamento parasitário. Eu estava lembrando aqui, por exemplo, teve um registro de marca chamado Fogo Olímpico para álcool etílico, aquele álcool normal de cozinha, Fogo Olímpico, com o símbolo das Olimpíadas, né, os arcos olímpicos. E aí o Comitê Olímpico ajuizou uma ação contra essa empresa que registrou o Fogo Olímpico como álcool, dizendo que, embora o ramo de atividade seja totalmente diferente dos Jogos Olímpicos, está se aproveitando da marca, né, da fama, do reconhecimento da marca olímpica no Brasil e no mundo. E a sentença foi de procedência, o STJ manteve, para dizer que, de fato, havia um aproveitamento parasitário dessa empresa que tentou registrar a marca Fogo Olímpico. Ali não teve nenhum tipo de concorrência desleal, porque o álcool não vai competir com os Jogos Olímpicos, não tem nada que vá afetar a clientela, nem nada que possa caracterizar a concorrência desleal, mas é um caso evidente de violação de marca com aproveitamento parasitário. Então, é uma matéria que, de fato, depende muito do caso concreto. E, por fim, como essas Maria Andante ou João Andante, né, esses casos são muito criativos e muito curiosos. Eu me apaixonei pela propriedade intelectual muito em razão disso, porque a gente julga na Justiça Federal militar, previdenciário, caixa econômica e vários outros temas interessantíssimos. A desembargadora concorda comigo. Vários outros temas muito repetitivos, às vezes litígios de massa. E eu, quando pegava esses casos de propriedade intelectual, era a parte divertida do dia, porque sempre tinha alguma coisa, um Johnny Walker desses da vida, um Fogo Olímpico, alguma dessas coisas para estimular a criatividade. Eu gostei tanto que, em razão disso, eu escrevi um livro, Lei da Propriedade Industrial Interpretada, que lançou ano passado, que é uma das grandes alegrias que eu tenho, que o serviço público, como vocês também são servidores, como eu, que o serviço público me proporcionou. Se não fosse atuação em varas de propriedade intelectual, eu provavelmente nunca teria me interessado pelo tema. Então, uma grata surpresa que o serviço público me trouxe, graças à propriedade intelectual, concorrência desleal, etc. Obrigada a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Passar aqui para o Rodrigo. Nós tivemos a sorte aqui de ter também as nossas convidadas debatedoras enriquecendo a discussão sobre o tema da concorrência desleal a partir da experiência delas na magistratura federal, trazendo, inclusive, aqui casos de vanguarda no tema, né, como foi o caso apresentado do Google. E, com isso, a gente encerra desejando muito sucesso ao Murta no lançamento do seu livro e agradecendo a presença de todos. Muito obrigado.